Eu sou bendito, eu sou curado, fui resgatado. Jesus pagou o alto preço por mim. O meu passado foi apagado. Estou vivendo a nova vida que Deus tem para mim. Estou firmado numa rocha, fortalecido em seu amor. Não olho pra trás, não penso em desistir. Agora sei que em Jesus. E então tu vê que bonança se faz, pois com Ele seguros. Oh, aleluia! Desafiou as trevas e venceu, e venceu. A morte não foi capaz, não foi de calar meu rei. Desafiou as trevas e venceu, e venceu. A morte não foi capaz de calar meu rei. O inferno treme diante do teu poder, Leão de Judá. Toda a autoridade foi dada ao Filho de Deus. Pra quê, meu irmão? Para governar. O inferno treme diante do teu poder, Leão de Judá. Toda a autoridade foi dada ao Filho de Deus. Pra quê, meu irmão? Para governar. E o inferno treme, 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 treme. O inferno vai tremer. Vocês vai. Treme, 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 treme. O inferno vai tremer. Lá em cima, vai. O inferno vai tremer. O inferno vai tremer. Lá em cima nas palmas. Diga glória a Deus. O inferno treme diante do poder de Deus. Quem crê, diga amém. Então canta comigo. O inferno treme. O inferno treme diante do teu poder, Leão de Judá. Toda a autoridade foi dada ao Filho de Deus. Pra quê, meu irmão? Para governar. O inferno treme diante do teu poder, Leão de Judá. Toda a autoridade foi dada ao Filho de Deus. Para governar. Treme, 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 treme. O inferno vai tremer. Você vai. Treme, 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 treme. O inferno vai tremer. Lá em cima. O inferno vai tremer. O inferno vai tremer. Lá em cima nas palmas, diga glória a Deus. E vamos aplaudir a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, irmão, que o Deus de paz esmagará Satanás com o poder dele debaixo dos nossos pés. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe você que está em casa e que vai receber esse nosso culto, essa nossa reunião. Nós estamos aqui hoje com os filhos de Deus para trazer aquela palavra de fé para o seu coração. E eu queria falar com a igreja sobre uma coisa muito séria, meus irmãos, uma coisa muito importante. A palavra de Deus, ela diz que nós devemos nos manifestar, nos revelar como filhos de Deus. Não se revele como um filho das trevas, se revele como um servo de Jesus. Vamos rapidinho em Lucas capítulo 17, por favor. Evangelho de Lucas,
capítulo de número 17. Eu quero usar esse texto aqui como introdução. Lucas, capítulo 17. Capítulo 17. O versículo de número 1 e o verso de número 2. A palavra de Deus diz assim, ó. E disse aos discípulos, é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos, um destes pequeninos. Olha para mim, irmão. Os escândalos são aquelas coisas que acontecem, não deveriam acontecer. Mas Jesus diz que é impossível que não aconteçam. E que trazem, irmão, um grande prejuízo para o reino de Deus. Por quê? Porque atrapalham os pequeninos. Todos vocês aqui já devem ter ouvido alguém dizer assim, eu não vou na igreja, eu não entro dentro de uma igreja evangélica, porque um dia eu vi um crente fazer uma coisa errada. Um amigo meu, há muitos anos atrás, ele fazia obra comigo. E ele disse que na empresa onde ele trabalhava, tinha um rapaz que todo mundo sabia que era evangélico. Todo mundo conhecia e sabia que era evangélico, membro de uma igreja muito grande, muito conhecida. O problema não é a igreja é uma igreja boa. O problema era o rapaz. Apesar dele ser crente, ele tinha um péssimo testemunho. Ele falava palavras que pessoas de Deus não devem falar. Ele era desonesto nas atitudes dele. E pior ainda, às vezes entravam mulheres lá no lugar onde ele trabalhava, ele passava cantada nessas mulheres. Quando elas saíam, às vezes ele fazia comentário obsceno. Era muito feio. Um dia, uma outra pessoa chegou para ele, um dos que trabalhavam, disse assim, fulano, você é crente, né? E ele respondeu, eu sou. Faz um favor para mim, me passa o endereço da sua igreja. Aí quando ele falou, mas por que você quer o endereço da minha igreja? Você vai lá fazer uma visita? Não, porque eu não quero passar nem na porta da tua igreja. É triste, irmão, mas acontece. Tem pessoas que são conhecedoras da palavra de Deus, mas elas têm um testemunho tão feio que elas atrapalham os pequeninos. Às vezes é alguém que nunca entrou numa igreja e que diz, eu nunca vou entrar porque eu trabalho com uma pessoa, porque eu tenho um vizinho que é crente, mas ele faz coisa errada, ele deve para todo mundo, ele fala palavrão, bate na mulher, só Deus as coisas que a gente já ouviu. E às vezes é alguém que está começando na igreja, mas que ainda é pequenino na fé. Eu sempre digo que quando eu me converti, eu tive a graça de ter tido um pastor que foi um grande homem de Deus e que era exemplo para mim em tudo, pessoal. Eu me converti com 13 anos e esse senhor de quem eu estou falando, ele foi meu pastor até os meus 18 anos quase. Eu ia completar 18 anos. Irmão, eu nunca vi aquele homem falar um palavrão. Nunca vi ele fazer um comentário obsceno. Eu nunca vi ele olhar uma mulher com um olhar maldoso. Nunca vi. Tinha muitas irmãs na igreja, eu nunca vi ele ficar assim acompanhando uma irmã com os olhos, nunca vi. Ele tinha um olhar santo, palavra, muito respeito com as ofertas da igreja. Quando uma pessoa levava, não importava se era uma moedinha, ele falava, é dinheiro de Jesus. Nunca vi ele pegar um dinheiro da igreja para fazer qualquer coisa para ele. O testemunho dele me ajudou muito. Eu falo para as pessoas, olha para o pastor, sem arrogância nenhuma. Hoje eu não preciso mais do testemunho nem dele nem de ninguém, porque eu aprendi a olhar só para Jesus. Eu aprendi a olhar só para Jesus. Você pode fazer a coisa mais feia, eu não vou me escandalizar, porque eu não olho mais para homem nenhum. Eu cresci na fé para aprender a olhar só para Jesus. Amém? Mas quando eu era pequeno, estava começando, estava aprendendo, o testemunho do meu pastor me ajudou. Como o testemunho de outros irmãos da igreja também. O seu testemunho, a sua maneira de viver, sua maneira de falar, de se comportar, irmão, tem que ser testemunho para alguém. Para os que estão de fora e não conhecem a Cristo, e para aqueles
para aqueles que estão começando na fé e que precisam de uma referência. Um dia essa pessoa vai crescer, irmão, e ela não vai precisar mais de você como referência, porque ela vai amadurecer, ela vai aprender a olhar só para Jesus. Aí está amarrado em nome de Jesus, mas se um dia você cair, ela vai ajudar você, ela vai orar por você. Eu gosto muito do Salmo 91, a Bíblia diz assim: cairão 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas essa palavra eu tomei ela para mim, para a minha vida. Ela significa muitas coisas, mas para mim ela significa o seguinte: que pode todo mundo cair, eu vou continuar de pé. Se todo mundo se afastar de Deus, mas eu não vou me afastar, eu vou continuar firme com Jesus. Essa foi a palavra que eu tomei para mim, tome para você também. Se o maior homem de Deus que você conhece cair em pecado, se ele fizer uma coisa feia, você não vai se desviar, você vai continuar olhando para Jesus. Agora lembra, os pequeninos precisam de uma referência, você tem que ser essa referência. Lá em Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 19. A Bíblia diz que o mundo anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Olha, Romanos 8,19, está escrito: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Olhem para mim, o mundo não sabe disso, mas eles ardentemente esperam que os filhos de Deus se manifestem, se revelem. Eu preciso me revelar como um homem de Deus. No dia que vier a tentação, eu tenho que mostrar que eu sou de Deus. O meu testemunho de homem de Deus vai ajudar alguém, vai mostrar para alguém que existe um Deus verdadeiro. Eu ouvi o nosso pastor Jaime de Amorim Campos dando uma mensagem esses dias, e ele falava a respeito de José, filho de Jacó. A gente conhece ele como José do Egito. José estava na casa de um homem chamado Potifar, e ele estava sendo escravizado. Mas José tinha um bom testemunho, porque a Bíblia diz que aonde José colocava a mão, Deus abençoava. Você tem que ser uma pessoa abençoada, irmão, em tudo que você fizer. Porque as pessoas que não são de Deus, que ainda não conhecem a palavra, vão olhar para você e vão dizer: puxa, mas como aquele crente é abençoado? Como aquela mulher é abençoada? Parece que tudo que ela faz dá certo. Eles verão que Deus é contigo, diga amém. Aí um dia vem a tentação e você diz não. Você está mostrando que você é um filho de Deus. O Potifar era casado e a mulher dele era uma mulher maldosa. Ela botou os olhos em José, e José era um rapaz bonitão, pessoal. Bonito, formoso. E um dia ela chegou em José e disse: José, deita-te comigo. E José olhou para ela e disse assim, olha, em outras palavras, José disse assim: minha senhora, o teu marido, meu senhor, meu dono, ele não sabe de nada que acontece nessa casa. Ou seja, ele confia em mim de olhos fechados. Como é que eu faria um mal tão grande e pecaria contra Deus? Olha só, aquela mulher, o rapaz, irmão, solteiro, a mulher toda oferecida para ele, e ele olha para ela e diz: eu não vou pecar contra o meu. O que José estava fazendo? Ele estava mostrando para aquela mulher, ele estava se revelando como um filho de Deus. Irmão, você tem que se revelar como um filho de Deus. Tem um filme que acho que todo mundo aqui deveria assistir, alguns já assistiram. O nome do filme é Corajosos. Corajosos, alguns irmãos aqui já assistiram. Tem uma cena do filme, irmão, que ela é um exemplo de chorar. O rapaz, ele estava desempregado, passando dificuldade com esposa, com filhos, e aí abre-se uma porta de emprego para ele. Ele está todo feliz, puxa, Deus me tirou do aperto. Um dia, os superiores dele chamam ele e dizem assim: fulano, a gente precisa que você faça um trabalho, escuta isso. Vai chegar um carregamento, vão vir tantas caixas
eu não lembro o número agora, vamos dizer, vai chegar 20 caixas. Mas tem 2 caixas que a gente vai tirar por fora. Então a gente quer que você anote que são só 18. Aí ele fala, peraí, traduzindo, né? Vocês querem que eu minta no relatório? É isso mesmo. Você quer ficar na empresa, não quer? Agora imagina, o homem precisando do trabalho, precisando sustentar a família dele. Eles dizem assim, faz o seguinte, vai para a tua casa e amanhã você dá a resposta. Ele vai para casa, ele vê a esposa, vê o filho precisando das coisas, e ele precisando do trabalho. E ele fala para a esposa dele também é uma serva de Deus. No outro dia, ele chega, os superiores dele chamam ele, e aí, fulano, você já tem uma resposta para dar? E ele diz, olha, eu preciso do trabalho, mas eu não posso fazer o que vocês estão me pedindo. Eles, olha, o quê? Não posso. Vocês estão me pedindo para mentir, eu sou um servo de Deus e eu tenho um compromisso com a verdade. Eu preciso desse trabalho, mas eu prefiro não pecar contra Deus. Um olha para o outro e fala assim, você é o homem que a gente estava procurando. Isso era um teste. Nós estamos precisando de uma pessoa honesta, uma pessoa que a gente tem certeza que não vai mentir. Outros já caíram e você foi o único até agora que se mostrou verdadeiro, que se mostrou sincero. Irmão, o mundo está procurando filhos de Deus. Eles estão procurando pessoas que deem um bom testemunho de Deus. Houve um grande pregador chamado Billy Graham. O Billy Graham disse que um dia ele encontrou, acho que se eu não me engano, era um muçulmano ou então acho que era um hindu. E o hindu disse assim para ele, no dia que eu encontrar um crente de verdade, eu me torno crente também. No dia que eu encontrar um cristão de verdade, eu me torno cristão também. O Billy Graham disse, aquela foi uma das maiores pregações que eu já ouvi. Tem gente que não é crente porque nunca encontrou um crente de verdade. Encontrou pessoas da igreja, mas que mentem, que roubam, que devem, que fazem coisa errada. Você tem que ser aquele que vão encontrar como um filho de Deus. Que alguém vai olhar e vai falar, não rapaz, um dia eu conheci um jovem, o nome dele era Jean, aquele era de Deus de verdade. Isso vai acontecer com você, amém? Rapaz, um dia eu encontrei um homem, o nome dele era José, mas aquele era de Deus. Olha, passava a mulher lá, nunca vi ele olhar torto para uma mulher, nunca vi ele passar uma cantada, ele era fiel à esposa dele, mas ele falava que é porque ele era fiel a Deus. Irmão, o mundo está esperando que nós nos manifestemos como filhos de Deus. Você tem que se manifestar como filho de Deus. O mundo está sofrendo, irmão. Olha o que diz o versículo 20, ó. Capítulo 8, verso 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Irmão, as pessoas estão sujeitas ao pecado, ao sofrimento, mas não é porque elas querem. A prostituta, irmão, não se prostitui porque ela quer. Pode ser que alguém queira, mas a maioria está nessa vida porque não conhece um caminho melhor. Agora você conhece. Você tem que ser a esperança para essas pessoas. Tem gente que não acredita mais em nada. Você já ouviu alguém falar isso? Eu não acredito em mais em nada. Eu não espero mais nada da vida. Mas aí um dia ele vai encontrar você, que é um homem de Deus, que é um filho de Deus, e ele vai voltar a ter esperança. Olha o versículo 21. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Vamos voltar a dar esperança para o mundo, amém, irmão? Que alguém olhe para mim, que alguém olhe para você e diga, olha, eu não acreditava mais em nada, em mais nada, mas quando eu conheci você, eu voltei a ter esperança. Em nome de Jesus. Vamos nos manifestar como filhos de Deus. Coloque a mão no teu coração. Feche os seus olhos. Senhor Deus, teu filho Jesus disse que nós somos a luz do mundo. O mundo está em trevas, Senhor. As pessoas estão totalmente, completamente perdidas. Não sabem para onde ir, não sabem o que fazer. Mas nós seremos a luz. O navegante, meu Deus, que está perdido, na noite ele olha para o céu, ele vê as estrelas.
E ao ver aquelas luzes no céu, ele sabe a direção. Nós somos a luz que vai mostrar ao mundo a direção. Jesus disse: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está no céu. Pai, eu quero ser um exemplo para os jovens, um exemplo para os maridos, um exemplo para os pais. Que os jovens possam olhar e dizer: eu quero ter uma vida com Deus igual o pastor Alex tem. Que os maridos possam olhar e dizer: eu quero ser um marido bom para minha esposa, igual o pastor Alex é para a esposa dele. Que os pais possam dizer: eu quero ser um pai para o meu filho, igual o pastor Alex é para o filho dele. Eu quero, meu Deus, me manifestar como um filho de Deus. Hoje eu queria falar uma outra coisa, essa é muito séria. Algumas seitas vão dizer para você que acreditam em Jesus. Se eu quero fazer parte da igreja de Jesus, eu tenho que crer em Jesus. Vocês concordam comigo? Amém? Então, quem não crê em Jesus, para nós já não serve. Nós não estamos desdenhando, cada um tem o direito de acreditar naquilo que quiser, mas eu quero fazer parte da igreja de Jesus. Quem quer fazer parte da igreja de Jesus? Se você que está em casa me assistindo, você quer fazer parte da igreja de Jesus, você tem que crer em Jesus. Agora, você tem que entender que a Bíblia mostra Jesus como Deus. Os falsos profetas, falsos mestres, as seitas, muitas delas vão dizer para você: nós acreditamos em Jesus, mas Jesus não é Deus. Então você conhece uma seita, uma falsa igreja, quando ela nega a divindade de Jesus e outra coisa, quando ela nega a divindade do Espírito Santo. A divindade e a personalidade do Espírito Santo. Porque algumas seitas dizem que o Espírito Santo não é Deus, e algumas dizem que o Espírito Santo nem é uma pessoa. Alguns dizem que o Espírito Santo é um poder. O Espírito Santo é o poder de Deus. Não, o Espírito Santo não é o poder de Deus, ele é o próprio Deus. Mateus 28, 19, eu vou mostrar várias passagens agora na Bíblia, eu vou mostrando aqui no monitor. Bom seria que você escrevesse, porque abrir a Bíblia não vai dar tempo, porque eu vou te mostrar muitas agora. Eu vou lendo, eu vou citando aqui para você, eu estou com o meu esboço aqui e vou mostrar para você. Mateus 28, 19, Jesus diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então Jesus mostra que ao Pai, ao Filho e ao Espírito, ele colocou o Filho e o Espírito Santo no mesmo nível do Pai. Em quantos deuses nós acreditamos, igreja? Em um único Deus. Mas o nosso Deus, ele é uma trindade. Ele é Pai, Filho e Espírito, 3 pessoas, mas um único Deus. 1 de João, capítulo 5, versículo 7. Olha o que João diz: porque 3 são os que testificam no céu. Então, no céu tem 3 que testificam a nosso respeito: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. O Pai, a Palavra. Quem é a Palavra? Jesus é a Palavra. Eu vou mostrar para você que Jesus é o Verbo, é a Palavra de Deus que se fez carne. Põe para mim João, capítulo 1, versículo 14. O Evangelho de João 1,14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tem Bíblias que dizem: a Palavra se fez carne e habitou entre nós. Quem é que se fez carne e viveu entre nós, igreja? Jesus. Então Jesus é a Palavra. Voltando lá, 1 de João, capítulo 5, lá onde nós estávamos. O que diz? Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra que é Jesus, o Filho, e o Espírito, e estes 3 são um. Nós acreditamos em um Deus, mas ele é Pai, Filho e Espírito. As seitas querem tirar Jesus e querem tirar o Espírito Santo dessa
dessa condição que a Bíblia diz que eles têm, de ser um só com Deus, um único Deus. Amém? Pastor, a Bíblia diz que Jesus é Deus várias vezes. Eu vou te mostrar alguns textos, alguns. Eu vou só citando para você. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Vai anotando que você depois pode ler na sua casa. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Eu já mostrei para você que o Verbo aqui é quem? O Verbo é Jesus. O versículo 1 diz, no princípio era o Verbo. Então o Verbo existia antes de tudo. Jesus existia. Ele estava com Deus e ele era Deus. O Verbo é Deus, Jesus é Deus. Versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Verso 3, todas as coisas foram feitas por ele. Jesus criou tudo, irmão. Jesus é o Criador dos céus e da terra. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Vou te mostrar outras, rapidinho. Eu vou te mostrar todas as que estão em João, tá bom? João capítulo 5, versículo 18. João 5, 18. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Bíblia está dizendo que Jesus é igual ao Pai, que ele é igual a Deus. João capítulo 10, versículo 30. João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Jesus está dizendo, eu e o Pai somos, então ele e o Pai são o mesmo Deus. Amém? Amém. João capítulo 20, versículo 27. Lembra que Tomé disse, eu só vou acreditar que Jesus ressuscitou se eu ver? Quem lembra? Jesus apareceu para ele. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão, põe-na do meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Quando Tomé viu Jesus vivo, ressuscitado, olha o que Tomé falou, 28. Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Tomé disse, tu és o meu Senhor e o meu Deus. Olha que maravilha. Diga glória a Deus. Deixa eu mostrar algumas passagens no Antigo Testamento. Isaías 9, 6. Isaías capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu. Isaías está profetizando. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os ombros. É muito claro para nós que o menino aqui é Jesus. Amém? Olha quais são os nomes dados a Jesus. E o seu nome será maravilhoso. O que é maravilhoso? É sem igual. Conselheiro. Deus forte. É o nome do menino. O menino que nasceu lá em Belém, ele é Deus forte. Que mais? Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus é maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Ele é Deus forte, ele é Deus. Pai da eternidade e príncipe da paz. Mateus capítulo 1, versículo 23. Mateus 1, 23. Eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Jesus é Deus conosco. É Deus vivendo em nós. E agora a que eu mais gosto. De todas as passagens, essa aqui é a minha preferida. Êxodo 3,13. Olha como é bonito isso aqui. Êxodo capítulo 3, verso 13. Então disse Moisés a Deus, eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Então olha para mim. Moisés falou para Deus, Senhor,
Quando eu chegar lá no Egito e falar que o Senhor me enviou, eles vão me perguntar qual é o teu nome. O que eu falo para eles? Versículo 14. E Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Quando me perguntarem quando perguntarem para você qual é o meu nome, diga que o meu nome é eu sou. O Deus eu sou me enviou a vocês. Agora vamos para João, capítulo 8, versículo 58. João 8, 58. Olha Jesus falando. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, lê em voz alta, antes que Abraão existisse, Moisés perguntou para Deus: qual é o teu nome? Deus disse: eu sou. E aqui Jesus está dizendo: antes que Abraão existisse, Jesus é o grande eu sou. Jesus é Deus. Eu podia te mostrar mais outras, mas só essas aqui para... A gente precisa de 3 passagens bíblicas para confirmar uma doutrina. Eu te deixo com umas 10, não dei? Já dá para você ter certeza disso. E o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus. Vamos para Atos capítulo 5. Atos 5, põe lá para mim, já está aí no esboço. Versículo de número 3. Atos 5, verso 3. Teve um casal, Ananias e Safira, que venderam uma propriedade, mas guardaram parte do dinheiro ao invés de colocar tudo diante dos apóstolos. Diz assim: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito? Para um pouquinho. Pedro disse para Ananias: Ananias, você mentiu para o Espírito? Ananias mentiu para o Espírito? Agora vamos para o versículo 4. Guardando-a não ficava para ti? Vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. No versículo 3, Pedro diz: você mentiu para o Espírito. No versículo 4 ele disse: você mentiu para o Espírito Santo é Deus. Mas vamos mostrar mais. Tem umas 2 passagens que eu vou te mostrar agora que são muito interessantes. Porque nós vamos ver Deus falando no Antigo Testamento e no Novo Testamento os apóstolos dizendo: quem falou foi o Espírito Santo. Primeiro eu vou mostrar Isaías 6, versículo 8 e versículo 9. Isaías 6, quem achou diga amém. Depois disso, Isaías falando, depois disso, ouvi a voz do, Isaías está ouvindo a voz de quem? Do Senhor, a voz de Deus, amém? Então, Isaías está ouvindo a voz de Deus, a voz do... Vamos ver o que Deus vai falar para Isaías. Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. 9. Então disse ele: vai e dize a esse povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. 10. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos. Não venha a ele a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e a converter-se e a ser sarado, a ser curado. Então Deus está dizendo para Isaías, Deus está dizendo: esse povo tem o coração duro, eles não se arrependem para que eu não os cure. Quem é que está falando isso? Deus. Agora vamos para Atos, capítulo 28, versículo 25. Atos 28, 25. E como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. Olha para mim. Paulo está dizendo: o Espírito Santo falou através de Isaías. O que o Espírito Santo falou através de Isaías? 26.
dizendo: vai a esse povo e dize: de ouvido ouvireis, de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, de maneira nenhuma percebereis. 27. Porquanto o coração desse povo está endurecido, com os ouvidos pesadamente, ouviram pesadamente, fecharam os olhos, para que nunca vejam com os olhos, nem com os ouvidos ouçam, nem de coração entendam, e se convertam e eu os cure. É a mesma passagem que a gente leu lá em Isaías 6. Amém? Lá em Isaías 6 está escrito: o Senhor falou. Aqui em Atos está escrito que quem falou foi quem? Volta lá para Atos 28, 25. 28, 25. Bem falou o Espírito. Então, quando Isaías diz o Senhor falou, Isaías estava ouvindo a voz do Espírito Santo. A mesma passagem que fala que Deus falou, depois diz que quem falou foi o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus. Tem outra parecida, é a mesma coisa, em Jeremias 31, do 31 ao 34. Eu vou ler rapidinho. É a mesma coisa. Isaías 31, Jeremias 31, 31 diz: eis que vem dias, diz o Senhor, que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Vai direto para o 33. 33. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor. Quem é que está falando? O Senhor. O Senhor é quem? É Deus. O que Deus disse? Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Quem está falando é Deus. Deus está dizendo: eu vou colocar minha lei no coração deles. Agora vamos para Hebreus, no Novo Testamento. Hebreus 10, 15. Hebreus 10, 15. E também o Espírito Santo testifica, depois de haver dito. Então, o escritor de Hebreus está dizendo: o Espírito Santo falou. Falou o quê? Versículo 16. Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu coração e escreverei o seu entendimento. E ainda acrescenta, 17. E jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. 18. Aí o 18 já entra num outro assunto, tá bom. Mas vocês viram que é a mesma passagem? Quem viu? Lá em Jeremias está escrito: o Senhor diz, eu vou escrever a minha lei no coração deles. Aqui em Hebreus está escrito: o Espírito Santo diz. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus. Alguns dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa. Que o Espírito Santo... A gente acabou de ver que a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo é Deus, amém? Mas tem alguns que dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa. Mas como é que o Espírito Santo pode não ser uma pessoa se ele fala? O Espírito Santo fala? Fala. Atos 13, versículo 2. Atos 13, 2. Rapidinho. Atos 13, 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Quem falou foi o Espírito. O Espírito Santo não é uma coisa, ele é uma pessoa que fala. O Espírito Santo falou: eu quero que vocês separem Paulo e Barnabé porque eu tenho uma obra na vida deles. O Espírito Santo toma decisões. Atos 15, 28. Atos 15, 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais cargo algum. O Espírito Santo decidiu, ele tomou a decisão, pareceu bem. O Espírito Santo quis. Atos 16, 7. Atos 16, 6. 16, 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito de anunciar a palavra na Ásia. 7. E quando chegaram a Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. O Espírito Santo, ele toma decisões. Ele pode deixar e pode não deixar. Como é que ele pode não ser uma pessoa? Ele tem sentimentos. Efésios 4:30. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ele até se entristece. O único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo.
Marcos capítulo 3, versículo 28. E aqui eu termino. 3:28. Na verdade vos digo, todo pecado serão perdoados aos filhos dos homens, toda a sorte de blasfêmia com que blasfemarem. 29. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Se a pessoa peca contra o Espírito Santo sai dela. Quem vai mostrar para ela que ela pecou? Quem vai levar ela ao arrependimento? O Espírito Santo é uma pessoa e ele é Deus. Quando alguém disser para você que Jesus não é Deus, você já pode saber, é falso profeta. Quando alguém disser o Espírito Santo não é Deus, o Espírito Santo é um poder. Não, ele não é um poder, ele é o dono do poder. Atos 1:28. 1:8. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito. O Espírito Santo é o dono do poder. Ele não é o poder. Ele é o dono do poder. Quando alguém disser que o Espírito Santo não é Deus, você já sabe, falso profeta. Quem entendeu, diga amém. Semana que vem eu vou te mostrar outra coisa. Agora, vamos aproveitar esse momento lindo que nós estamos tendo e vamos receber a Santa Ceia do Senhor. Amém? A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Agora há pouco, antes da oração, nós fizemos a oração do perdão. E eu creio que se você tinha algum pecado, você confessou a Deus. Se ainda há algum pecado que você não confessou, confesse a Deus agora. E lembre, o que Deus espera é o arrependimento. O pecado que impede a pessoa de tomar a Santa Ceia não é aquele que ela cometeu, porque se você pediu perdão a Deus, o Senhor te perdoou. O pecado que te impede de participar da ceia é aquele que você sabe que vai sair da igreja e vai continuar praticando. Mas se você diz, não pastor, eu quero Jesus, não quero nem mais saber do pecado, então você é convidado de Jesus a participar da ceia. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto, tua alma sacia, vem cear, vem cear. O mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, poucos multiplicou. Água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus. Glória a Deus. Levantem o pão para o céu. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Pode adorar a Deus, meu irmão. Glória, glória, glória. Que lindo, irmãos. Agora esse lugar se tornou um pedacinho do céu. Glória, canta lalabaduri, canta labalabashuri, balabalabala. Aleluia, levante o pão, vai dando glória, aleluia. Que lindo, irmãos. Oriri canta labalabala. Canta labalabashuri, balabalabala. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Deus. Alabacini bicanto lomanalabacini bianta laba. 1 Coríntios 11:23 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei,
Isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Levante o pão. Senhor, em memória tua, agora nós vamos receber o pão. Para nós, pela fé, é o corpo de Cristo. Ao comer desse pão, Pai, os enfermos serão curados, a igreja será fortalecida. Ori canta la balabashuriba. Diga obrigado, Jesus, por este pão que para mim, pela fé, é o corpo de Jesus. Coma do pão, pode comer. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice. Levante o cálice. E ele disse: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Lembre de Jesus, irmão, da cruz que ele carregou. Mas não lembre com tristeza, lembre com alegria. Porque aquele sangue que ele derramou é o sangue que te dá vida. Aleluia. Glória, 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 glória. Aleluia. Da balabacila balaba. Balaba canta la balaba balaba. Pode beber do cálice. Diga obrigado, Jesus. E bebam todos. Aleluia. E agora vamos adorar, igreja. A gente tem tempo para adorar. Levanta as mãos e vai dando glória. Se você quiser chorar, chora. Se você quiser gritar, grita. Se você quiser bater palma, bate. Se você quiser pular, pula. Pode adorar, aleluia. Canta la bashuri balabala, canta la 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 mandala masiri balabala balaba. Oriri anda la baridolo me canta la bashuri balabalaba. Deixa o céu descer neste lugar. Vem Espírito Santo. O Senhor é Deus e nós te queremos, Espírito Santo. Te desejamos mais que o ouro, mais que a prata, mais que tudo. Ori canta la balaba riba balaba shuri balaba canta la balaba. Quem é batizado no Espírito Santo, ora em línguas agora. Quem não é, receba em nome de Jesus. Receba hoje o batismo no Espírito Santo. Abre as mãos assim, levanta-se os braços, isso. Vai dando glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, teu sangue leva-me além. Todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. A tua cruz mostra a tua graça, a tua cruz mostra a tua graça. Fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Levanta as mãos a voz e nos lava do pecado, e nos lava do pecado, e nos traz restauração.
como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, e nos lava do pecado, e nos lava do pecado, e nos traz, e nos restaura. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, e nos faz brancos como a neve, brancos como a neve, aceitos como amigos de nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Agora eu quero ouvir a igreja bem alto. Agora eu quero ouvir o povo de Deus bem forte. Eu sou livre. Sou livre. Vocês. Nada além do sangue, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, sou livre. Nada além Este do já é o sangue. vídeo de número 700. E isso quer dizer que novas e lindas histórias continuam sendo escritas pelo dedo de Deus. Como a deste senhor iraquiano que entregou a vida para Jesus e conseguiu um ótimo emprego. Graça e paz a todos. Eu gostaria de agradecer ao missionário e todos os meus irmãos e irmãs da Igreja Internacional da Graça de Deus pelo seu ministério no Facebook e por orarem por mim. O Senhor Jesus respondeu nossas orações e agora eu quero testemunhar do que Ele fez. Eu me uni ao missionário em oração, pela fé, para que Deus me abençoasse, me perdoasse e me desse um emprego. O Senhor respondeu nossas orações e me abençoou com um bom emprego. Sou grato ao Senhor Jesus por sua generosidade e por ouvir as minhas orações. Eu quero contar ao mundo inteiro sobre as bênçãos de Deus e pela resposta que tive dele, pois ele me abençoou. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos vocês. É assim que vencemos as batalhas, em o nome do Senhor dos Exércitos. Eu assistindo o programa do R.R. Soares, aí Deus falou ao meu coração. Como ele sempre diz, né? Se Deus não falar o seu coração, você não pegue, porque realmente é um compromisso com Deus. O patrocinador, ele está evangelizando, ele está levando a mensagem onde ele não pode ir, né? Onde nós nem imaginamos. Então, foi surgindo esse desejo no meu coração de ser patrocinadora. Eu trabalho numa empresa pública há algum tempo e consegui me aposentar e continuar trabalhando. Então, pela graça de Deus, eu estou podendo, assim, ajudar até outras pessoas da minha família, porque eu estou tendo 2 salários e Deus tem me abençoado. Consegui um condomínio fechado e tem um parque aquático, tem heliponto, tem sauna, tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Está para ser entregue agora no final do ano. E consegui também comprar um carro, como eu sempre queria, um carro que eu queria com 7 lugares, que às vezes a gente vai por lugares e não consegue levar a família toda. Isso tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu me sinto muito bem vendo que eu estou evangelizando e isso aí faz com que você se sinta realmente especial. Celebramos o nome do Senhor, pois Ele é digno de toda honra, glória e louvor para sempre. Louvado seja Deus, meu amigo, minha amiga que acabou de assistir a nossa reunião, você que acompanhou essa programação e foi abençoado, você foi tocado por Deus. E você diz, pastor, eu gostaria muito de poder participar de um desses cultos com o Senhor. Eu posso? É claro que pode. O que eu tenho que fazer, pastor? É só você vir à nossa igreja.
Nós estamos aqui no centro da cidade de Taubaté, na Avenida Granadeiro Guimarães, no número 416. Avenida Granadeiro Guimarães, 416, bem aqui no centro de Taubaté, pertinho da rodoviária velha, ao lado do Hospital Escola. Venha participar, certamente Deus vai te abençoar, tá bom? As nossas reuniões acontecem todos os dias, de segunda a sexta-feira, todo dia. A igreja abre segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, sábado também, domingo, todos os dias. As minhas reuniões acontecem sempre às segundas-feiras, aquela oração forte pela vida financeira. Você está precisando de um milagre na vida financeira? Pastor, eu preciso de um emprego. Pastor, eu sou empresário, mas a minha empresa está falindo. Venha estar comigo, segunda-feira. Quarta-feira, oração forte pela família. Quero orar pelo seu casamento, orar pelos seus filhos, orar pelos seus pais. Clamar a Deus para que haja harmonia, para que haja alegria, haja amor na sua casa. E sexta-feira é o dia especial onde eu tenho orado pelos enfermos. E Deus tem me usado também para expelir os demônios, para expulsar os espíritos malignos. Você está sendo oprimido por um demônio? Venha participar comigo nesta sexta-feira. Certamente um milagre vai acontecer na sua casa, em nome de Jesus, tá bom? E falando também com os amigos a respeito do domingo. Domingo para nós é o dia mais importante. Na Igreja da Graça nós dizemos que domingo é o dia dos filhos de Deus. Você, filho de Deus, filha de Deus, vem estar comigo em reuniões especiais, 6 horas da manhã, 8 horas da manhã, também às 10h30 da manhã. E aí depois, às 3 horas da tarde e às 18 horas, tá bom? 6 da manhã, 8 da manhã, 10h30 da manhã, 3 horas da tarde e às 18 horas, aqui na Granadeiro Guimarães, 416, tá bom? Vamos lá agora para a cidade de Cachoeira Paulista, onde o meu amigo Pastor Alain, ele tem reuniões especiais para abençoar a sua vida. Pastor Alain, tudo bem, amigo? Tudo bem, pastor Alex? Tudo bem, meu amigo, minha amiga? Sejam bem-vindos a esta programação abençoada. Eu quero trazer logo para você o endereço para você não esquecer. Rua Doutor Ribeiro de Almeida, número 10, ao lado dos Correios, aqui na cidade de Cachoeira Paulista, onde nas segundas-feiras Deus tem operado maravilhas extraordinárias na vida financeira do povo. Na segunda-feira, as nossas reuniões, as nossas concentrações de fé são às 19h30, dia de prosperar, dia de ver o milagre acontecer. E nas quartas-feiras, às 8 horas da manhã, às 15 e às 19h30, orando forte por você, pela sua casa, pela sua família. Talvez você já tenha batido em várias portas e não tenha tido resultado. Eu quero que você dê a oportunidade de você estar participando de um dos nossos encontros de fé, para que Deus verdadeiramente venha mudar a sua vida, venha mudar a história da sua casa e da sua família na quarta-feira. E na sexta-feira é dia de cura, dia de milagres. Você está opressivo, depressivo, angustiado, oprimido, já foi desenganado pelos médicos. Eu quero chamar você a estar conosco na sexta-feira às 8 horas da manhã, às 15 horas e também às 19h30. Oração de cura, oração de libertação, para você ver o milagre de Deus acontecer na sua vida, no nome de Jesus. E chega o final de semana, o domingo dos filhos de Deus. Você tem que estar presente. Aquele que diz ser filho de Deus, pastor Alex, ele não pode no domingo estar em outro lugar que não seja na casa do Pai. E eu quero convidar você neste domingo, às 8 horas da manhã e também às 19 horas. Venha, junte-se a nós, porque uma grande bênção de Deus espera por você. Com certeza, uma grande bênção de Deus espera por você. Deixa eu falar uma coisa com você. Você que é patrocinador, não esqueça o seu compromisso. Vá ainda hoje, você pode escolher qual é o banco melhor para você. Faça um depósito. Você é correntista do Itaú? No Itaú, a nossa conta é agência 0406, a conta 42717, dígito 9. Mas olha, nós temos conta, meu irmão, no Banco Bradesco, no Santander, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica. Olha, não importa, aonde for mais fácil para você, eu vou deixar aqui as contas para que você possa se informar, procurar ainda hoje e fazer um depósito em nome de Jesus. Ou você pode ir a qualquer uma das nossas igrejas. Em todas as igrejas da graça, nós temos o balcão do patrocinador, onde você pode fazer ali a sua oferta, a sua doação.
e você vai estar nos ajudando a evangelizar, a levar a palavra de Deus para pessoas no mundo todo, em nome de Jesus, tá bom? Só lembrando que eu me encontro aqui, na Avenida Granadeiro Guimarães, no número 416. Eu oro a Deus em nome de Jesus, para que você seja abençoado, para que venha o milagre sobre a sua casa, sobre a sua família, e oro especialmente pelos patrocinadores, para que portas se abram, necessidades sejam supridas em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, amigo. Agora é festa, todos os dias eu vou celebrar. Esse é o amor, renasci, eternamente Cristo vive.